bem, eu acho que eu tive a sorte de começar a viajar muito cedo pelo mundo e nascendo numa ilha, portanto a profissão de criadora de moda seria muito difícil lá. Por isso comecei por trabalhar em turismo, viajar muito, até perceber que realmente o turismo era giro, mas já não trazia nada de novo e o sonho, a paixão era mesmo moda. E portanto foi mais ou menos aos 22 anos, 23 anos, comecei a achar que era possível, era execuível, não era lá. Portanto, eu teria que ir à procura e daí ter vindo para Lisboa com 23 anos e depois de Lisboa para o mundo. As viagens mostraram-me o mundo, mostraram-me que eu era capaz de fazer tudo aquilo que eu quisesse. Eu logo na primeira viagem que fiz grande pelo Brasil, convidaram-me para ficar em São Paulo. Eu falava várias línguas que não era muito comum no Brasil e portanto eu logo com 19 anos percebi que a minha vida poderia ser em qualquer sítio. Fizesse eu o que fizesse, eu não precisava estar fechada numa ilha, o mundo era tão grande e eu tinha essa capacidade de fazer o que eu quisesse. E isso abriu-me horizontes, foi uma escola de vida, até porque o meu trabalho era agente de viagens guia turística, portanto eu organizava viagens numa altura em que não havia internet e não havia telemóveis, portanto as viagens, os projetos, os hotéis, as cidades eram promovidas pelos agentes de viagens. Portanto, eu tive essa sorte de ser convidada para viajar pelo mundo inteiro, para depois promover os vários projetos. E depois eu organizava viagens e levava grupos e ia como guia. Portanto, isto foi uma escola de vida, porque com 19, 20, 21, 22 anos, eu era uma miúda, responsável de grupos de 50 pessoas às vezes, muitas vezes ia para sítios que eu não conhecia, e às vezes fingia que conhecia, estudava monumentos e tudo. Portanto, foi mesmo uma escola de vida que me deu essa loucura saudável que têm os jovens, essa irreverência de não ter medo e de um dia dizer, ok, isto está feito. Foi muito giro, mas este projeto está feito e agora, se eu fui capaz de fazer isto, eu vou ser capaz de muito mais e vou ser capaz de seguir o meu sonho. E foi isso que aconteceu. Sim, óbvio, quando eu comecei na moda, como eu dizia há pouco, eu não era cópia de ninguém, portanto, para a pouca imprensa de moda que havia em Portugal, e pouco entendida, é preciso dizer, diziam que eu não era tendência. E não era, porque as tendências não são criadas por terceiros, as tendências são criadas pelos criadores de moda. E na altura eu fazia tendências, eu não seguia tendências. Óbvio que quando chego a Paris e sou o primeiro criador de moda a entrar na Paris Fashion Week de sempre, e de repente Paris e a imprensa de moda internacional me abre as portas e me respeita, aí os velhos do Restelo de Portugal já não tinham como dizer que era mau, porque se dissesse então eles seriam ignorantes. E então nasce aqui esta reviravolta de passar de bestial, de besta a bestial, portanto, que é muito fácil passar de uma situação para outra. Portanto, de repente dizer mal da Fátima Lopes já era mal visto. Era sinal de ignorância, era sinal que não percebiam. E, portanto, esta reviravolta, a partir de 1999, nasce exatamente porque Paris me abre as portas e porque, de repente, existia uma marca, a Fátima Lopes. Nunca houve uma aposta nas marcas, ou seja, nunca entenderam que as marcas são uma mais-valia no mundo inteiro, em todas as áreas. E na moda, obviamente, não é exceção. E se nós formos aos exemplos de Itália, de França, de Espanha, dos Estados Unidos, até da Bélgica, até de países pequenos, entenderam isso. As marcas são uma mais-valia, só trazem valor acrescentado. E hoje em dia
A moda é responsável pela grande parte do PIB de muitos países. Em Portugal acontece uma indústria que está focada em trabalhar para os outros e não ter um Made in Portugal com marca portuguesa. Muitas vezes até há a palavra Made in Portugal, mas não está lá a marca portuguesa, e isso é uma pena. Portanto, os nãos que eu ouvi ao longo da vida foram muito mais nesse sentido industrial, e eu fui obrigada a abrir a minha própria fábrica. Durante muitos anos eu tive uma fábrica, que não deveria ser, os criadores não deveriam ter fábricas. Nós não fomos feitos para, não estamos vocacionados para isso. E eu hoje em dia trabalho com fábricas, e posso dizer que trabalho com muitas fábricas importantes, muitas fábricas que entenderam e com quem trabalho há muitos anos, mas infelizmente muitos dos meus colegas e sobretudo a juventude que está a passar com certeza pelas mesmas dificuldades que eu tive, que foi não ter quem confeccionasse os nossos produtos, os nossos desenhos. Acho que esse é o maior handicap de um criador no passado e continua a ser hoje em dia. Bom, são 30 anos que começou por sonhos, que começou por muita determinação, muita teimosia, muito trabalho, 7 dias por semana, não é 8 horas por dia, no mínimo são 9, 10, 11, às vezes muito mais. E as pessoas não têm noção de que ser criador de moda, no meu caso, vou falar de mim, porque não sei como é que é a vida dos outros, mas no meu caso é um casamento para a vida, é uma profissão a tempo inteiro. Eu não desligo às 6 da tarde, vou embora e volto às 9 da manhã do dia seguinte. Isso não existe. É uma profissão muito difícil, eu direi que das criativas a mais difícil de todas, porque cada trabalho é válido por 6 meses e volta ao zero logo a seguir. Portanto, cada coleção tem que ser melhor do que a anterior, tem que superar a anterior. E, portanto, é uma vida que tem tanta dificuldade quanto de aliciante para quem gosta de desafios. Depois a minha concorrência, 21 anos em Paris, com as maiores multinacionais do mundo, os maiores nomes do mundo. Eu nunca me comparei com o vizinho do lado, nem nunca quis isso, mas sempre tive a consciência de que a minha concorrência eram as maiores multinacionais do mundo. Portanto, com esta noção, são 30 anos de trabalho, de muito empenho, muita dedicação, e seguir um caminho que vai sendo traçado. Eu nunca faço planos a muito longo prazo. Eu vou traçando o meu caminho a 6 meses, normalmente, porque as coleções são feitas com 6 meses de antecedência. Neste momento, ao fim de 30 anos, eu direi que tudo valeu a pena. Venham mais 30, porque estes 30, apesar de difíceis, foram muito bons e fizeram-me agradecer todos os dias. Acho que é isso. Ao fim de 30 anos, a palavra que eu mais uso e que eu mais tenho que usar é realmente agradecimento. Olha, em 1999 dizia-se que era impossível entrar na Paris Fashion Week, e eu, como sempre, fui do contra, portanto o impossível para mim não existia, portanto não havia impossíveis, havia difíceis, e esses difíceis foram sendo superados com a noção da dificuldade, com a noção de que sem ter as mesmas armas que têm os grandes marcas internacionais, grandes grupos, porque hoje em dia a moda é feita de grandes grupos, e eu sempre fui independente, portanto, portuguesa independente, primeiro portuguesa em Paris, tudo isto era realmente difícil, mas rapidamente eu fui aceita, respeitada, rapidamente me transformei na La Créatrice Portuguesa. E na altura o ser português não era propriamente muito positivo, direi assim, mas eu nunca fui discriminada por isso, muito pelo contrário, eu era considerada quase que a exceção durante algum tempo no início. Depois as coisas foram mudando, obviamente, a imagem dos portugueses foi mudando ao longo do tempo, nestes meus muitos anos de carreira. Eu direi que foi difícil, mas teve
Foi muito bom ao mesmo tempo, foram dificuldades superadas. Cada Fashion Week era uma dificuldade que era um momento de superação pessoal e profissional. A marca foi evoluindo, eu fui crescendo com os anos e a minha marca nunca perdeu a identidade, apesar de ir crescendo e sofrendo alterações de estilo, obviamente, mas foi sempre o meu que foi crescendo, que foi evoluindo e que foi acompanhando os tempos, porque a moda não estagna, a moda é cíclica e nós é preciso estarmos preparados para as mudanças. E essa realidade, essa noção de realidade, quem não a tem morre pelo caminho. Sempre tive a noção que a moda mudava, digamos assim, todos os dias, e que era preciso a moda, o mundo, os tempos, as pessoas, os clientes, todos os dias sofrem alterações. E quando se trabalha, no meu caso, com um projeto muito pessoal, eu tenho que sofrer essas alterações para eu ser capaz de fazer, de transmitir essas alterações àquilo que eu faço, ao meu trabalho. Portanto, com esta noção de que os tempos estão sempre a mudar, eu consegui construir uma carreira de 30 anos que nunca estagnou e que foi sempre crescendo e acompanhando os tempos. Portanto, neste momento é uma sensação de missão cumprida.